quero ser bem breve naquilo que Deus colocou em meu coração. Está lá em Jonas, eu vou ler uma parte de Jonas, já vou me adiantando, capítulo 1, versículo 1 a seguir, para ganharmos tempo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Agora, lá em Atos, capítulo de número 27, está escrito a partir do verso 20: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa linha. Queridos, podemos assentar. Uma leitura meio extensa, mas era necessário para podermos entender o que é que Deus quer falar conosco nesta noite, né? E eu creio que no tema para uma mensagem como esta, é interessante dizer o seguinte: que não há circunstâncias, né, em relação à vida do cristão, que nos abate se nós estivermos firmados em Cristo Jesus. Portanto, não é a circunstância quem faz você, mas é você quem faz a circunstância. O que eu quero dizer nesta noite é: por que razão, amados, que existem pessoas que conhecem a Deus,
que andam com Deus, que vivem com Deus, mas que na verdade essas pessoas que caminham com Deus, elas atuam de uma forma, eu diria, pessimista, achando que Deus é um Deus pequeno, é um Deus limitado, é um Deus que tem pouco para nos dar, é um Deus que, como já estão dizendo por aí, não tem controle sobre situações, não está no controle das coisas mais, que não existe mais inferno, e enfim, por aí adiante. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, porque é que existem pessoas que creem no mesmo Deus e agem de formas diferentes. Por que razão disso? Porque pessoas que creem na existência de um mesmo Deus tomam para si decisões diferentes umas das outras. Porque pessoas que são chamadas para o mesmo propósito tomam atitudes diferentes. E aqui, irmãos, Deus, Ele chama para si dois homens. Primeiramente, nós vemos Deus chamou para si Jonas com um propósito. Qual era o propósito de Jonas? Ir e levar a mensagem de salvação para as pessoas que viviam lá em Nínive. Mas o que nós vemos é que Jonas, ele se esquivou daquilo que Deus havia lhe determinado fazer. Deus o chamou para um propósito, e o seu propósito qual era? Ir pregar a palavra, pregar o evangelho e levar salvação para aqueles que estavam ali. Mas ele esquivou-se, ele não deu credibilidade, ele não deu ouvidos à voz de Deus. Mas se olharmos para o apóstolo Paulo, nós vamos entender que Deus o chamou para o mesmo propósito. Tanto Jonas como Paulo, Deus os chamou para pregar o evangelho, as boas novas de salvação para os gentios. Mas nós vemos que o proceder de Jonas foi esquivar-se, porque o seu propósito não era se envolver com as pessoas, não era se envolver com aqueles que não eram judeus. O propósito de Jonas era este, pregar somente para judeu. Mas este não era o propósito de Deus, porque o amor de Deus alcança a todas as pessoas. E nós muitas vezes somos restritos, nós muitas vezes vivemos no nosso mundo, nós vivemos dentro dos nossos problemas, nós vivemos dentro das nossas situações, nós vivemos entendendo que é necessário estarmos lá dentro do porão, esquivando-nos das pessoas e esquecendo-nos que a graça de Deus nos alcançou e que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus alcançou a todos, mas esta não era a visão de Jonas. Porque Jonas se esquivou e achou dentro de si: olha, eu não vou. E eu quero dizer para você nesta noite, que quando nós não estamos com a visão de Deus, esquivamos-nos das pessoas
deixamos de praticar o que é bom, deixamos de fazer as coisas das quais devemos fazer, e achamos que se vivermos no nosso mundinho, entre aspas, está tudo bem, mas não está bem, não é assim. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um propósito. E aqui nós vemos a situação de Paulo, era totalmente diferente. Quando inicia-se aqui no capítulo 27, versículo 20, está escrito: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha aí, irmãos, olha a diferença, olha o contraste que havia entre Jonas e entre o apóstolo Paulo. Jonas se limitou, Jonas se escondeu, Jonas fugiu da situação na tempestade. Paulo não, ele toma para si aquela situação e a converte em bênção, a converte de uma forma de que, olha, se estamos nesta situação, Deus vai nos livrar dela. Deus não nos tira da tempestade, mas Deus caminha conosco dentro da tempestade. É isto, irmãos. Havendo já muito que não comia, e então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. Paulo havia lhes dito: olha, a tempestade está chegando, o temporal está chegando, o vendaval está aí, nós não devemos partir, nós não devemos levantar as velas, vamos permanecer aqui. Mas o que é que nós vemos? Que quando aquele que está no comando não tem visão de Deus, ele entra na tempestade. Quando aquele que não tem visão de Deus toma suas próprias decisões, ele cai no laço do inimigo. Quando aquele que não tem visão de Deus toma suas próprias decisões, ele adquire para si um problema, uma situação que vai levar esse tempo, anos, para serem resolvidas. E aqui, irmãos, está este camarada, comandante do navio, e diz: olha, Paulo, fica quieto, as decisões aqui são minhas, o comando está nas minhas mãos. Muitas vezes nós deixamos de ouvir os conselhos das pessoas, dos mais velhos, para ouvir os conselhos dos mais novos, e tomamos decisões precipitadas nas nossas vidas, e caímos em uma tempestade, e esta tempestade só Deus pode nos livrar dela. E oxalá, irmãos, quando dentro desta situação está um homem de Deus, está uma mulher de Deus, está um homem que ora, está uma mulher que ora, que está intercedendo ali, porque Jonas não orou, Jonas em momento algum ele se preocupou em orar, mas o que nós vemos é que Paulo se preocupou, Paulo orou, Paulo clamou a Deus. E eu quero dizer para você, seja qual for a sua situação, ou a tempestade que você está, clame ao Deus Todo-Poderoso, e Ele irá te ouvir. Clame a Ele, não importa qual seja a tempestade, continue orando e crendo e clamando a este Deus, e Ele estará com você na sua luta, na sua tribulação, na situação que você estiver vivendo. Creia neste Deus, porque Ele está com você.
irmãos, Paulo, ele continua dizendo: mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo. Olha aí, olha a diferença de quem serve a Deus, de quem anda com Deus. Aquele que serve a Deus, no meio da tempestade, ele não corre e se esconde dentro do porão do navio. Aquele que teme a Deus, confia em Deus, crê no Deus que ele está servindo, ele vem: ó irmão, fique em paz, Jesus, ele está com você, o Senhor, ele vai te dar a solução. O Senhor é aquele Deus que não te desampara, ele está contigo nesta luta, nesta dificuldade, seja qual for ela aqui, Deus está com você, Deus está na sua vida. Deus conhece o seu coração, Deus sabe a sua necessidade, mas nós precisamos nos envolver com as pessoas. Irmãos, quantos crentes que se acham o bambambam da vida, acham que conseguem vencer sozinho. Irmãos, sozinho nós não vamos a lugar algum, porque a Bíblia diz lá em Zacarias 4:6, que não é por força, não é por violência, de forma alguma, mas também está escrito lá, que aquele que anda só, é como que aquele arbusto no deserto, porque maldito é o homem que confia no homem, quer dizer, no braço da sua força, no seu poder, no seu intelecto, na sua sabedoria, naquilo que ele está fazendo. Mas nós bem entendemos que sem Deus nas nossas vidas, nós não somos nada e não chegaremos a lugar algum. Eu quero dizer que Deus chamou para si um profeta, como chamou para si um apóstolo, mas a visão do profeta era uma visão ofuscada, uma visão sem brilho, uma visão sem esperança, uma visão onde ele achou-se egocêntrico, pensou somente nele e esqueceu-se de que Deus o alcançou, como alcançou-nos também. E continuando aqui, irmãos, Paulo diz: olha, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha aí, irmãos, quando você anda com Deus, quando você tem um propósito com Deus, quando você ora a Deus, quando você clama a Deus, quando você confia em Deus, quando a sua vida está nas mãos de Deus, Deus faz com você como fez com Samuel. Deus aparece na noite para falar contigo, Deus aparece à noite para falar com você, para te abençoar, para te dar estratégias, para te dar direção e para te dar ânimo, porque você caminha com Deus, porque na tempestade a sua esperança é Deus, porque na tempestade a nossa esperança não está no homem, não está no piloto do navio, ou no comandante do navio. Não, irmãos, a nossa confiança está em Deus. Paulo falou: fiquem em paz, fiquem tranquilos. Irmãos, como é bom andarmos com pessoas que são tementes a Deus, andarmos com pessoas que são convictas da sua fé. Como é bom, irmãos, andarmos com pessoas que estão envolvidas com o reino de Deus, com a causa de Deus, porque às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas do mundo e esquecemos-nos de nos envolvermos mais com as coisas de Deus. O dia tem 24 horas e nós muitas vezes usamos dessas 24 horas, 23 horas e 55 minutos
e deixamos para Deus apenas 5 minutos e esquecemos-nos de que somos forasteiros nesta terra, de que tudo vai passar nesta terra, tudo quando nós adquirirmos aqui vai ficar, mas o que nos espera na eternidade são coisas gloriosas. Paulo disse: olha, aquieta o vosso coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. É na tempestade, mas eu estou com você. É na luta, eu estou com você. É na dificuldade, mas eu estou com você. Irmãos, Paulo chegou ao seu destino com aquelas 200 e eu não sei quantas pessoas. Ele chegou, nenhum se perdeu, nenhum morreu, nenhum deles. Paulo atravessou do outro lado. Por quê? Porque quem o dirigia era o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque esta viagem de Paulo era para Roma, e ele estava indo preso para Roma. Mas mesmo em prisão, Paulo evangelizou. Mesmo em prisão, Paulo pregou. Mesmo em prisão, Paulo proclamou o evangelho. E interessante é que, quando preso, Paulo, ele não conseguiu sair de onde estava daquela prisão, mas ele conseguiu evangelizar todos os soldados que estavam com ele. Sabem por quê? Porque naquele tempo, irmãos, o soldado era ali obrigado a andar com Paulo algemado por onde Paulo andava. E Paulo aproveitou e evangelizou todos aqueles soldados. E o interessante é saber que quando ele partiu, ele entendeu uma coisa: que a obra de Deus, ela foi concluída através da sua vida. Não vamos ser como um Jonas, nos prendermos dentro de um calabouço, nos escondermos, nos esquivarmos das pessoas. Deus nos dá a oportunidade, irmãos. Quando você está numa condução, evangelize. Quando você está no trabalho, evangelize. Está na escola, evangelize. Seja onde for que você estiver, não faça como Jonas, não se esquive, não se esconda das pessoas, não. Prega a palavra para as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, faça como Paulo fez, leve a palavra de Deus, chorando e gemendo, porque lá em 2 Coríntios 15:58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Jesus nos abençoe, e as palmas louvam a glória.